Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Estamos hoje começando o capítulo 28 de Provérbios, hein? São 31 no total. Estamos chegando próximo do fim. E hoje nós vamos ver o versículo 1 do capítulo 28, que, se você lê de forma superficial, parece que não faz sentido nenhum. Quando eu ler, você vai falar, o que tem nessa história, né? O que a gente vai extrair disso? Mas, como um bom perfume francês, é pequenininho, mas tem um valor grandioso quando a gente para entender o que o texto está falando. E, gente, pensa num antídoto para uma narrativa que a nossa sociedade tem hoje. É esse versículo que nós vamos ler, versículo 1 do capítulo 28. Eu quero ler contigo, e aí nós vamos para os comentários aí, aprofundando o nosso entendimento. Olha só o que diz. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. O ímpio, né? Tá aqui o contraste, ímpio com justo, né? Ele foge, embora ninguém o persiga. Por que ele está fugindo se ninguém está perseguindo ele? Mas os justos são corajosos como leão, ou seja, enfrentam situações, né? Com coragem. O que esse texto está dizendo? O que a gente pode extrair desse texto? Gente, aqui tem um princípio, que é um princípio que ajuda a gente a compreender por que Deus ordena algumas coisas que a nossa sociedade diz que é besteira. Tem algumas coisas que são princípios bíblicos que nós devemos observar, viver, trazer para dentro da nossa vida, do nosso caráter, do nosso jeito de ser, que a cultura ao nosso redor fala que é besteira. Isso aí é coisa de crente, isso é loucura, isso é desnecessário, estamos em 2025, que história é essa? E um olhar imaturo, um olhar inexperiente, um olhar de alguém que não viveu tempo suficiente para perceber que Deus é muito sábio naquilo que ele nos diz. Olha para alguns mandamentos de Deus, por exemplo, não minta, né? Não roube. Isso é 10 mandamentos, tá? Não dar falso testemunho. É o quê? Mentir, falsidade. Falar falsidade. Testemunhar de uma coisa que não aconteceu. Mentir. Não minta. Não roube, né? Que é você... Na verdade, os 10 mandamentos, ele dá um passo atrás do roubar, né? Um passo antes. Não cobiçar a casa, a esposa, o jumento, o servo, nananã, do teu vizinho. Porque começa com a cobiça e depois se torna roubo. Ok? Então, cara, não mentir e não roubar parecem, para a nossa cultura e sociedade hoje, uma coisa muito boba. Cara, o que tem demais? Uma mentirinha para ajudar só, né? Eu roubei, mas eu roubei de uma instituição grande, de uma empresa grande. Roubei do governo, roubei do Estado, né? Coisas grandes que não é dinheiro de ninguém, é meio que dinheiro nosso, tá tudo certo. Mas o que acontece é que quem já viveu isso, quem vive mentindo e vive roubando, acaba experimentando o que esse texto diz. E quem caminha nos caminhos do Senhor e faz aquilo que não parece popular, não parece fazer sentido, que a turma faz chacota, que acha que você é louco, que você virou crente fanático e assim por diante. Quem vive de acordo com os princípios de Deus também vive os benefícios desse texto. Agora, com isso, vamos ler de novo o texto e eu vou ajudar você a interpretar ele aqui. Olha só. O ímpio, cara que fez coisa errada, foge embora ninguém o persiga. Por que ele foge embora ninguém o persiga? Porque ele vive com uma culpa de saber que ele fez o errado. Ele é ímpio, ele fez errado. Vamos pegar no nosso exemplo aqui, estou dando só o exemplo de mentir e roubar, tá? Mas poderia ser outros exemplos. Mas ele mentiu e roubou. E ele dorme com esse barulho. E porque ele dorme com esse barulho, qualquer coisa, cara, estaciona um carro na frente da casa, ele já acha que a polícia vindo buscar ele. Por quê? Porque ele próprio se acusa. Ele sabe da sua culpa, ele dorme com esse barulho, passa um carro na frente, é o Mercado Livre entregando alguma coisa, mas ele acha que a polícia vem buscar.
né? Se tiver um barulho na rua de madrugada, meu Deus, é alguém vindo me pegar, alguém vindo me buscar. Por quê? Porque ele é ímpio. Porque ele tem culpa, porque ele mentiu e roubou e fez o que não deveria fazer, achando que ia se dar bem. Mas olha o que acontece com ele agora. Ele foge, mesmo que não tenha ninguém perseguindo. Morrendo de medo. Amor, vai, pega a porta, porque vai que é a turma chegando para mim. A esposa vai lá, pega a porta. Mercado Livre. Por quê? Porque ele está pesado com culpa. Ele sabe que ele deve no cartório, né? De forma simbólica. Então ele dorme com esse barulho. E ele foge, mesmo que não tenha ninguém perseguindo ele. Queridos, nós precisamos entender uma coisa aqui sobre as instruções de Deus e a palavra de Deus que é dada para nós, que nos instrui, por exemplo, a não mentir e não roubar. A gente acha que isso é frescura, isso é coisa antiquada, isso é coisa que não importa mais, que a gente vai se dar bem se a gente mentir, se a gente roubar, a gente vai acelerar o processo da gente se dar bem. E o que a gente não percebe, primeiro, é que quando a gente acha que a gente é mais esperto do que Deus, a gente pode ir contra a vontade de Deus, isso é o auge do orgulho, né? Uma criatura dizendo, não, mas eu sei melhor, eu tenho um atalho, eu consigo mais rápido. Se aplica aos outros, mas não se aplica a mim. Primeiro é o auge do orgulho. Segundo, o que a gente não percebe é que indo contra a vontade de Deus, a gente, achando que vai se dar bem, a gente acaba se dando mal. Eu me lembro, já citei isso aqui, né, de pensar na época da Lava Jato, de pensar na vida de pessoas que ainda não haviam sido presas, mas que estavam envolvidas nos esquemas de corrupção que foram desvendados durante a Lava Jato. E eu me imaginava, né? Fiquei pensando, né? Cara, quantas pessoas hoje... Então a gente via as notícias da Lava Jato e eu celebrava o fato de que a corrupção estava sendo tratada, né? Celebrava isso. E ao mesmo tempo eu pensava, cara, hoje à noite eu vou dormir tranquilo. Botar a cabeça no travesseiro, puxar um ronco, dormir bem, né? Mas tem gente hoje pensando, indo dormir pensando, eu sou o próximo. Já pegaram o João, a Maria, o Pedro e o Tiago, né? E agora o próximo sou eu. E a qualquer momento passa um carro na frente e o cara já começa a imaginar, né, que é algum problema. Sobrevoa um helicóptero, o cara fala, meu Deus, Polícia Civil, vem me pegar. É o Águia levando alguém para o hospital, é o Águia resgatando alguém, né? É o dono das lojas aí, chegando para inaugurar uma loja, mas você já ouve um helicóptero, você já sai correndo. Né? Por quê? Porque deve no cartório. O ímpio foge embora ninguém o persiga. Ninguém está correndo atrás, ainda. Mas ele já vive com a culpa. Mas olha o justo. Os justos são corajosos como leão. Não está falando aqui de uma personalidade, de você ser o tipo de pessoa que é audaz, que é corajosa, que é cheio de testosterona e que vai porque é um cara que gosta de aventura. Está falando aqui de testosterona, nem de cafeína, nem de nada disso. Está falando de justiça. Tanto que ele diz, o justo é corajoso. Por que ele é corajoso? Porque ele não teme nada, ele não deve nada. Cara, pode baixar um helicóptero, eu vou lá tirar uma foto. Tem um helicóptero na minha rua, eu vou lá tirar uma foto. E se eu conseguir conversar com o cara, eu vou dar uma volta ainda. Vou dar uma volta ainda. Primeiro eu quero tirar foto, eu não vou fugir do helicóptero que está pousando na minha rua. Eu vou lá ver o que está acontecendo, quero saber, né? E vai que eu consigo tirar uma foto dentro do helicóptero com o piloto lá. Por quê? Porque eu não tenho nada para temer. O justo, ele é corajoso não porque ele tem uma personalidade corajosa. O justo é corajoso porque ele não deve. O justo é corajoso porque ele sabe que a vida dele tem sido pautada pelos princípios da palavra de Deus. Quer ver corajoso? É o cara que vive sem mentir, vive de uma forma justa, não usa da mentira para se proteger. E ele não tem medo de ninguém descobrir nada a respeito dele, porque ele fala a verdade.
Pior é o cara que usa a mentira para se dar bem e agora ele tem que ficar lembrando para quem que ele falou o quê e qual versão que ele contou para qual amigo, porque vai que o amigo descobre que o outro amigo falou uma coisa diferente e que daí a verdade, né, a história não cruza, não bate, e aí o cara vive. Não, é que o cara vive tentando se ajeitar, se arrumar, em vez de simplesmente falar a verdade. E se você falar a verdade, você não precisa temer o que possa acontecer, porque você falou a mesma coisa para todas as pessoas. Então, o justo, ele vive corajosamente. O justo vive corajosamente porque ele não roubou de ninguém. Então não vai vir ninguém cobrar. Não vai vir ninguém demandar, não vai vir ninguém expor ele, porque ele é justo. Então ele pode viver tranquilamente. Ele pode atender a porta do Mercado Livre sem problema nenhum, né? Porque ele não tem medo de que alguém vai chegar e vai cobrar alguma coisa que ele sabe que ele está devendo. Então, gente, quero chamar sua atenção aqui para a importância de vivermos de acordo com os princípios de Deus. Esse jeito de viver, esse estilo de vida que a gente chama de cristianismo, que muitos olham e pensam que é besteira, que é fanatismo, que é uma religião antiquada que já não se adapta a 2025. Na verdade, produz o tipo de vida que a maioria das pessoas quer viver. Que é o quê? Amizades boas, deixa eu te dizer, amizades boas, saudáveis e duradouras se constroem com verdade. Se você mente, você não terá amigos verdadeiros, porque pessoas não vão construir um relacionamento duradouro em cima de mentiras, porque mentira rompe confiança, e se eu vou ser amigo de verdade, se eu preciso confiar em você. A mentira rompe a confiança. E sem confiança não há amizade verdadeira. Você quer viver rodeado de amigos verdadeiros? Gente que gosta de você, que curte você, que está ali junto contigo, independentemente? Você precisa falar a verdade. Você quer botar a cabecinha no travesseiro à noite, dormir, puxar o ronco, babar, gente, dormir de babá. Sabe aquele dormir? Dormir de babá? Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa que não deve no cartório. Seja uma pessoa que não acorda assustado com qualquer coisa porque está devendo alguma coisa para alguém, sabe? Seja a pessoa que se um helicóptero pousar na sua rua, você vai lá tirar foto e tentar dar uma volta. E não ter medo que estão vindo buscar você. Esses princípios estou dando no meu exemplo aqui, né, de não mentir, não roubar, mas a gente poderia falar sobre vários outros princípios, né? Esses princípios bíblicos de a gente viver de acordo com aquilo que Deus nos instruiu na Bíblia, no manual do usuário, eles parecem muito antiquados. A maioria das pessoas fala, isso é besteira, isso é fanatismo, onde já se viu, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode mentir, que não pode roubar. É que eu descobri que existe uma maneira melhor de se viver, muito mais tranquila de se viver, onde eu posso ser corajoso. Por quê? Porque eu estou vivendo de acordo com os princípios do manual do usuário, escrito pelo meu pai do céu, que me ama, que falou, filho, é assim que se vive bem. E eu não deixo de mentir e deixo de roubar porque um Deus carrasco me diz que eu não posso. É porque um pai de amor me revelou como eu tenho que viver. E a partir dessa revelação e desse entendimento de como viver uma boa vida, eu então direciono o meu coração, direciono as minhas intenções, direciono o meu caráter para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olha só, vamos lá. Agora nós vamos para Romanos. Agora não tem jeito, já foi. Romanos 12, 2. 12, 1 e 2. Gente, se vocês não entenderem isso aqui é fundamental. Olha só o que diz. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. Significa que a gente está morrendo todos os dias, tá? Nós estamos vivos, mas morrendo. Morrendo por quê? Morrendo por pecado.
morrendo para mentira, morrendo para a gente se dar bem, morrendo para o jeito desse mundo, mas estamos vivendo para Jesus. Então, sacrifício vivo. Parece um paradoxo, mas é que nós estamos morrendo para nós mesmos e para o pecado todos os dias. Santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual que é o padrão desse mundo? Mentir e roubar, para se dar bem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é a renovação da sua mente? Você passar a compreender o que nós estamos falando aqui agora. A renovação da sua mente é quando você para de pensar como todo mundo pensa, que roubar e matar, roubar e mentir vai me fazer eu me dar bem. É você renovar a sua mente e entender o seguinte, que o ímpio foge mesmo que não tenha ninguém perseguindo, mas os justos são corajosos como leão. Seja renovado, né, na sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos mudar a nossa mentalidade, nossa forma de pensar, entender. Cara, mentir, roubar não é se dar bem. Mentir, roubar, essa história de se dar bem é mais uma mentira de Satanás que promete uma coisa que ele não consegue entregar. Assim como Satanás falou para Adão e Eva lá no começo, cara, bebe aí, come aí da fruta da árvore que você vai se dar bem, você vai ser igual a Deus. Prometeu uma coisa que ele não podia entregar. Da mesma forma, mentir, roubar ou qualquer outra violação da lei de Deus que parece que vai facilitar a nossa vida, piora a nossa vida. Quando eu renovo a minha mente a respeito disso, entendo, opa, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, Salmo 119. A lei do Senhor é perfeita e revigora a minha alma. Quando eu vivo de acordo com a lei do Senhor, tem vigor na minha alma, tem coragem no meu jeito de ser. Quando eu entendo isso, eu renovo a minha mente. Aí eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que não tem a ver com você se dar bem, mentindo e passando os outros para trás. Tem a ver com você poder dormir de babá e não ter medo da campainha que tocou na sua porta. Amém, gente? Vamos orar sobre isso. Poderia falar muito mais sobre isso, mas nosso tempo já passou. Então, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê esse entendimento, tá? Para que não seja só eu falando isso com vocês, mas que o Espírito Santo deposite essa verdade aqui dentro do nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que nós vivemos num mundo que não pensa desse jeito. Um mundo que não concorda com aquilo que o Senhor nos ensina. E é muito fácil para nós sermos levados pelo pensamento do mundo. E às vezes é difícil para nós renovarmos a nossa mente. Então, Espírito Santo de Deus, renova a nossa mente hoje, em nome de Jesus. Não nos permita nos conformar ao padrão desse século. Nós queremos, Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, ajuda-nos com relação a isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.